Skate. O skate é um esporte radical muito praticado atualmente. Consiste em realizar manobras deslizando sobre o solo, com ou sem obstáculos, equilibrando-se sobre o skate. O skate é uma prancha que possui dois eixos, rolamentos e quatro pequenas rodas. A história do skate. Não se sabe ao certo como e quando surgiu o skate, mas se sabe que ele surgiu na Califórnia nos anos 60. Ele foi inventado por alguns surfistas que, como uma brincadeira para um dia que não havia ondas no mar. O skate só ganhou o mundo nos anos 90, quando o norte-americano Tony Hawk realizou uma revolução com seus movimentos aéreos invertidos. Ele é considerado até hoje o maior skatista de todos os tempos. Característica do skate dos praticantes. No skate não há uma regra que estabeleça uma receita do que deve ser feito para vencer. O ganhador será aquele skatista que demonstrar o melhor desempenho em suas manobras avaliadas por juízes de acordo com critérios de precisão e habilidade. Skate nas Olimpíadas. O skate é uma das novas 5 modalidades para as Olimpíadas de Tóquio. Eles têm a missão de renovar os esportes olímpicos e trazer mais audiência jovem para uma competição. O, o skate entra nas Olimpíadas em duas categorias: o skate park e o street, tanto no masculino quanto no feminino. O street é uma base essencial do skate. Nele, uma pista simula obstáculos como ruas, rampas e corrimões. Já o park possui diversas complexidades. Ele junta alguns elementos da rua com a habilidade do skatista. As principais potências olímpicas são o Brasil e Estados Unidos. O skate no Brasil. O bom desempenho de Bob Burnquist, o melhor skatista do mundo em 97 e o maior medalhista do X Games, ajudou a atrair mais praticantes para esse esporte no Brasil. Brasil nas Olimpíadas. Algumas das promessas de medalha para o Brasil são Letícia Buffoni e Pamela Rosa, ambas nas categorias Street. Pedro Barros na categoria Park e Kelvin Hoefler na categoria Street. O tiro com arco é a prática de utilizar um arco e flechas para atingir um alvo. Porém, sua principal funcionalidade era para a caça e para a guerra nos primórdios das civilizações, com indícios até de práticas ainda na pré-história. O tiro com arco faz parte dos Jogos Olímpicos de 1900 a 1920. As diferentes regras aplicadas nos países fizeram com que a modalidade deixasse o programa olímpico por várias décadas. Porém, com a adoção das regras da Federação Internacional de Tiro com Arco, ela voltou para as Olimpíadas em 1972, em Munique. As características do esporte são: na fase de classificação são 6 rodadas de 12 disparos no alvo, cuja pontuação vai de 1 a 10. Após os 72 tiros, os arqueiros são classificados de acordo com o total de pontos acumulados, e então são definidos os confrontos de um contra o outro. No confronto, os dois arqueiros disputam até 5 sets. Em cada set, cada atleta faz 3 disparos, tendo 20 segundos para realizar cada disparo. Aquele que conseguir a pontuação maior vence o set e marca 2 pontos. Os equipamentos utilizados para a prática são arco recurvo, as flechas e alvo, que é separado em 5 cores, com as cores amarelo valendo de 10 e 9 pontos, vermelho 8 e 7, azul 6 e 5, preto 4 e 3 e branco 2 e 1 pontos. Se uma flecha acertar a linha divisória, valerá a pontuação mais alta. Se o set terminar empatado, cada atleta leva 1 ponto. O arqueiro que acumular 6 pontos vence e avança. Sua primeira aparição nas Olimpíadas foi na edição de Paris 1900, sendo disputada em 15 Olimpíadas. A modalidade é regulada pela Federação Internacional de Tiro com Arco, a FITA. Estados Unidos dominam o quadro de medalhas do tiro com arco em pans, com 98 medalhas no total. O segundo colocado é o México, com 33, seguido por Canadá, com 26. O tiro com arco chegou ao Brasil na década de 1950, pelas mãos de Adolf Porta, um comissário de voo da Panar, do Brasil. Na época, ele estava morando em Lisboa, onde se encantou pelo esporte.
Em 1955, quando retornou ao Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro, trazendo na sua bagagem alvos, arco e flecha, além de um regulamento da Federação Internacional. Em 19 de novembro de 1858, foi fundada a Federação Metropolitana de Arco e Flecha, no Rio de Janeiro. Em 1991, nasceu a Federação Brasileira de Tiro com Arco, mas a primeira participação do Brasil em Olimpíadas ocorreu bem antes disso, em 1980, nos Jogos de Moscou. E o brasileiro Marcos Vinícius de Almeida, que é um destaque neste esporte, está classificado para os Jogos de Tóquio. O boxe é um esporte de combate, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. A palavra deriva do inglês box, ou pugilismo, expressão utilizada na Inglaterra entre 1000 e 1850. Ao contrário do que muitos dizem, o boxe não surgiu na Grécia Antiga, mas sim na Mesopotâmia, mais precisamente na Suméria. O objetivo de ser um pugilista é acertar o maior número possível de golpes ao adversário e se defender para não ser atacado. O vencedor é aquele que somar o maior número de golpes perfeitos no final de todos os assaltos ou provocar o nocaute do oponente. Nas lutas do boxe profissional e do boxe olímpico, a diferença entre uma luta e outra no quesito regras é que no profissional os juízes avaliam o quão o lutador é mais contundente em uma luta, mostrando domínio do centro do ringue, golpes contundentes, etc. Nem sempre o que dá mais golpes é o vencedor. Já no boxe olímpico, é computado cada golpe encaixado, mesmo sem ser contundente. No final de uma luta, vence aquele que obtiver mais pontos, ou golpes encaixados. O boxe está presente em todas as edições dos Jogos Olímpicos desde St. Louis em 1904, com exceção dos Jogos de Estocolmo em 1912, devido a uma lei sueca que bania a prática do esporte em seu território. Os Estados Unidos dominam o quadro de medalhas do boxe, com 114 medalhas no total. O segundo colocado é Cuba, com 73 medalhas, seguindo a Grã-Bretanha, com 56. No início do século XX, o boxe era praticamente desconhecido no Brasil. Os poucos praticantes existentes na época eram imigrantes alemães e italianos, localizados nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. A primeira luta realizada no Brasil foi em 1913. Em 1913, o Brasil pela primeira vez participou de um campeonato internacional sul-americano de boxe amador. A década de 1950 foi marcada pelo importante crescimento popular do boxe por revelar grandes boxeadores, entre eles nomes como o de Khaled Khoury, Luizão, Ralph Zumbano e o grande Éder Joffre, o maior boxeador da história do boxe brasileiro. No total, o Brasil conquistou uma medalha de ouro, uma medalha de prata e 3 medalhas de bronze.